que agora é a hora do São Paulo, a hora do tricolor entrar em campo aqui no de primeira, porque finalmente a vitória veio, hein, gente? Depois de 4 jogos, uma situação super complicada, crise, eliminado na Libertadores, com desfalques, pois o São Paulo foi lá em Fortaleza e conseguiu vencer 2-0 para cima do Leão, que esse sim, agora tá difícil respirar pelo lado do Fortaleza, mas pelo lado do São Paulo. Valentim chegando com a gente. Valentim Furlan, boa tarde, meu querido, tudo bem? Olha, era uma vitória, a gente pode até debater aqui o jogo, mas precisava dessa vitória, né? O resultado era fundamental. Como é que este resultado caiu na Barra Funda e no Morumbi também, Valentim? Boa tarde. E aí, Lu, e aí, Lucas, e aí, PVC. PVC chegou cedo no Allianz na quarta-feira. Pois é, e chegou cedo também. Ah, a gente estava num evento, Valentim, e ele saiu correndo do evento para não perder o jogo, não foi, PVC? Pegou o primeiro táxi que viu pela frente? Eu peguei o táxi e falei pro táxi, você me deixa em 25 minutos no Allianz Parque? Ele falou, deixo. Aí depois ele começou a entrar em pânico. E ele ficava assim comigo, mas até que horas vai o evento? Até que horas vai o evento? Eu falei, PVC, é curto, não é longo, mas não sei, pode atrasar. Ele, será que eu saio de lá até tal hora? Eu falei, gente, ele vai sair no meio do palco aqui para ver o jogo. Mas não, o PVC é muito profissional, sempre. A gente, aliás, foi muito legal, contar para vocês que a gente participou de um evento muito legal com uma galera de publicidade, das marcas, a gente apresentando o nosso projeto de Copa, que tá demais. Então, com certeza, vão ter novidades para vocês. E cheguei. E ele chegou. 6h37, porque para pegar o credenciamento precisa ser 6h30. E eu cheguei 6h37. Eu quero agradecer a Aninha, da CS, Ana Marina, e quero agradecer a Jéssica, que seguraram a onda e me deram a credencial. A Aninha já me salvou também, em alguns atrasos, especialmente para fazer jogo em Itaquera, dia que o metrô não funciona. Aninha, vou perder o credenciamento, segura aí, época de repórter, isso rolou bastante. Mas, Valentim, vamos falar desse São Paulo, né? E como é que caíram esses 3 pontos para o Tricolor? Muito bem-vindos, né? Esses 3 pontos para o São Paulo. Por isso que a gente sai 5 horas antes do jogo começar, para não ter nenhum risco. Mas São Paulo ganhou uma partida que era considerada muito importante nos bastidores, porque, poxa, o time vinha de 4 derrotas seguidas, 5 derrotas em 6 jogos, só tinha marcado um gol e tinha pela frente um clássico que é também considerado importante. Não só, assim, a gente fala muito do momento de São Paulo, mas fato é, o São Paulo luta pela vaga para a Copa Libertadores, num G6, que pode virar eventualmente um G7, até mesmo um G8, dependendo do que aconteça na Copa do Brasil, o que aconteça na Copa Libertadores Sul-Americana, mas fato é, o São Paulo vê as partidas agora, todas valendo os mesmos pontos, só que pelo bem geral do momento, o São Paulo precisava muito de um resultado positivo, principalmente o São Paulo precisava pontuar ontem no Castelão, e dados os desfalques, dados todas as circunstâncias, São Paulo vinha de novo, derrotas importantes no Morumbi, eliminado da Copa Libertadores, derrota para o Ceará num jogo em que foi marcado por protestos contra dirigentes. A vitória de ontem cai muito bem, pensando também no clássico de domingo. A gente tem a nossa live de quinta-feira, comigo, com o Arnaldo Ribeiro e com o Renan Teixeira. A gente até falou que talvez a data FIFA tenha vindo com uma semana de atraso para o São Paulo. Mas fato é, o São Paulo agora consegue virar um pouco a página. E até falei com uma pessoa importante no São Paulo ontem, depois da partida, aí eu falei, página virada, e a pessoa me respondeu com um joinha. Então, acho que a sensação dentro de São Paulo agora é que para o clássico as coisas podem rolar com um pouco mais de tranquilidade. Não tem nada resolvido ainda, o São Paulo ainda busca pontos no Brasileiro para chegar onde quer chegar e não tem jeito, vem de 4 derrotas seguidas antes dessa partida de ontem. Mas fato é, o São Paulo agora consegue recuperar um pouco de fôlego e vai ter retornos importantes, como você trouxe agora para o Choque Rio de domingo, Luiz. Pois é, já de olho nesse clássico, né? Acho que era uma dose ali de confiança fundamental para enfrentar o Palmeiras aí no clássico do fim de semana. E ontem, ainda mais pelas circunstâncias do jogo, né, jogando fora de casa com tantos desfalques, o Crespo teve que quebrar a cabeça. Ele praticamente não tinha a zaga dele, e ele pensou em soluções que deram certo. Então ele escala ali Negrutti, Luiz Gustavo, Sabino também, e foi uma formação que deu certo. Tricolor conseguiu tudo bem, né, gente? Fortaleza também, te falar, viu? Tem ajudado os adversários do Fortaleza. Mas muitos méritos do São Paulo, que faz gols, né, com o Tapia e com o Luciano também, quebrando um jejum aí, já eram de 13 jogos sem marcar. Para ele também era fundamental balançar as redes para trazer um pouco da confiança de volta. Mussete, como é que você viu essa vitória e esse jogo do São Paulo? E um Fortaleza também, né, com muitas dificuldades na criação, mesmo com um a mais, porque teve a expulsão do Rigoni ainda no primeiro tempo. Um Fortaleza que deixou muito a desejar.
grande vitória do São Paulo. Para mim, o São Paulo venceu o jogo que eu menos esperava que fosse vencer. Eu esperava que vencesse a LDU, esperava que vencesse o Ceará ali no momento de reação rápida. Para esse jogo, diante dos vários desfalques e de uma melhora que eu havia visto no Fortaleza do Palermo, que ontem não apareceu, para mim, Fortaleza teve bons momentos contra o Palmeiras, foi bem contra o Sport, que aí todo mundo vai. Mas o São Paulo veio cheio de problemas, uma loucura a quantidade de desfalques. Aqui no programa, a gente imaginava que o time finalmente teria 2 zagueiros, não estou falando no mau sentido, né? Porque o Crespo sempre coloca 3, que teria essa mudança, que teria alguma coisa diferente por conta dos desfalques. Ele coloca o Negrutti, que é volante na zaga, e o Luiz Gustavo, depois de 6 meses, faz uma partidaça, 90 minutos. Para mim, foi o melhor em campo. O Negrutti muito bem. O Luciano reaparece, né, e nem comemora direito o gol. O Tapia fez o primeiro tempo muito bom. Então, o São Paulo, para mim, vence o jogo que eu não esperava que fosse vencer. Eu achei que o Fortaleza ganharia ontem. Vitória fundamental para o São Paulo. Já o Fortaleza mostra que está indo a passos largos para o caminho do esporte, que é apenas tumultuar o Campeonato Brasileiro e acabar, em questão de tempo, ser rebaixado. PVC. Eu acho que tem uma coisa, vou começar pelo Fortaleza só, porque é uma coisa que eu acho importante de entender a crise do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza fez muito do que o Palmeiras fez sem dinheiro. Ou seja, ele trocou a guarda no meio da temporada. Se você pegar o time do Fortaleza na primeira rodada do Brasileiro e comparar com o time do Fortaleza hoje, é completamente outro. Vamos lá, pegar de memória o jogo de ontem. Breno não era o goleiro, o Ávila não era o zagueiro, o Gasal não era zagueiro, o Matheus Pereira não era titular, o Lucas Crispim estava voltando de muito tempo, o Herrera não era titular, o Pikachu perdeu a posição e agora voltou, o Daverson foi afastado e agora retornou. Teve uma mudança de guarda gigantesca, não é só a comissão técnica. O Fortaleza mudou de time, só que o Fortaleza mudou de time sem dinheiro, comparado com o Palmeiras, que mudou de time com dinheiro. E do Flamengo, que mudou de time de forma diferente. E tem um diferente. ponto que o time ele não dá uma brecha para você acreditar no time. Não dá, né? Algo a que você se apegar para falar, vai dar para sair. Eu acho que isso que deve ser muito angustiante para o torcedor. Mas a torcida voltou. Sim. Ontem tinha 35 mil pessoas. A torcida abandonou o Fortaleza no meio da campanha e agora ela está voltando. E aí está entendendo que precisa, né? Precisa da torcida, porque a torcida o Fortaleza dá mais sinais de que pode sair, porque nos últimos 5 jogos do Palermo ele perdeu para o Palmeiras e para o São Paulo. E ganhou os outros jogos. Então ele dá mais sinal de que pode sair do que o Juventude, do que o Vitória. Apesar da vitória do Vitória ontem contra o Ceará. Que atrapalhou, inclusive, os planos até o Santos, né? Atrapalhou um pouquinho aí, deu um saltinho ali na tabela, enfim. São Paulo, acho que tem uma coisa que é de algumas decisões do Crespo certas, como na zaga, fazer Luiz Gustavo e Negrutti, porque não tinha zagueiro. Ele mantém o sistema e pode mudar no decorrer do jogo, porque tanto o Luiz Gustavo quanto o Negrutti podem ser zagueiros que viram volantes, mas ele mantém o sistema e ganha mobilidade com isso. E decisões que antes pareceram erradas, como, por exemplo, o Tapia demorou para entrar no time. Né? O Luciano ontem conseguiu fazer um gol com um gol aberto, marcar com um gol aberto, como ele não conseguiu contra a LDU. Mas o Tapia conseguiu fazer um movimento de centroavante sem ser centroavante. Ele dá um passo para trás e entra no clarão da defesa para 1-0 para o São Paulo. E ele tem uma postura, né? Ele tem raça, ele entrega essa entrega para o time. Isso ele dá. Pode não ser, né, o cara mais qualificado do mundo, mas isso ele traz. Eu não expulsaria o Rigoni. Pode ser por puro preconceito, mas numa jogada daquela, com o Daverson, eu não expulso o Rigoni. Eu acho que é uma das poucas vezes em que, de fato, o Daverson não estava simulando, né? Mas você achou que ele simulou? Eu achei que ele forçou a barra. Forçou a barra, tá. Ô, Valentim, o PVC, né, e o Mussetti falaram do Luiz Gustavo, e eu acho que ele merece uma atenção especial por tudo que ele passou, né? Por todos os... Um cara que chegou a ter ali uma incerteza sobre o futuro, né? Se ele poderia voltar a jogar futebol, ficou um bom tempo afastado, trabalhando sempre com muita seriedade. E ontem ele entra numa função que nem é a dele
e consegue, né, desempenhar muito bem, consegue ajudar o time. Não sei se você tem algum bastidor ou alguma percepção, né, do quanto foi importante esse jogador para o time e para ele próprio, né, ter uma atuação como essa nesse momento, depois de passar por momentos tão difíceis. Eu acho que a vitória como um todo foi uma vitória com sinais de Crespo, né? Ele insistiu na linha de 3, ele até falou na coletiva, se eu não me engano, depois da LDU, ou contra o Ceará, agora não vou lembrar, mas disse que as linhas, acho que foi contra o Ceará, porque ele tentou também tirar a linha de 3 no jogo de segunda-feira e não deu certo. E ele falou isso, que daria para fazer algum tipo de ponderamento em relação a como o São Paulo monta sua defesa, com uma linha de 3 e uma linha de 4, mas ele ressaltou que não vinha dando certo utilizar a linha de 4 e falou que precisava de uma fórmula para tentar entender como o São Paulo podia jogar. E, ironia do destino ou não, foram os desfalques que o forçaram a encontrar essa fórmula com uma zaga totalmente esfacelada, só tinha o Sabino de zagueiro de ofício, com 2 jogadores improvisados. E um deles, como vocês trouxeram, ficou 6 meses sem jogar bola e correu risco de morte. Então, como um todo, a vitória foi muito simbolizada internamente, foi vista como uma grande vitória também do Luiz Gustavo. E até tinha conversado com algumas pessoas na época que ele vinha voltando, no mês passado, e o que me falava era sempre assim, o São Paulo não vai ter pressa em colocá-lo em campo, porque ele precisa recuperar não só a questão física, mas situações de jogo, ele precisa, entre aspas, reaprender a jogar futebol, porque ficou 6 meses longe de um gramado, e colocá-lo como titular logo numa partida em que o São Paulo precisava de pontos, por conta de tudo que eu falei na última fala, e com uma zaga esfacelada, cheia de desfalques, jogando numa posição que não é a dele. Claro que a comissão viu com muitos bons olhos a atuação do Luiz, e isso foi dito na coletiva. O Crespo falou da grande paixão, do amor pelo futebol que o Luiz Gustavo tem, e falou inclusive que era uma grande mensagem para todo mundo do elenco. O Crespo falou que não é fenômeno, mas a verdade é que o Luiz Gustavo fez uma partida que há muito tempo não se via dentro do São Paulo. Um jogador que, em circunstâncias dadas, conseguiu um retorno pouco esperado. Pelo menos da maneira que se deu, jogando bem e numa posição que não é dele, foi uma coisa pouco esperada. Isso foi muito legal de ver mesmo, né? Especialmente pelo lado humano, né, gente? Muito, muito legal mesmo. Vamos pro intervalo, gente? Rapidinho na TV, a gente continua aqui no YouTube. E na volta a gente fala um pouco mais dessa vitória do São Paulo. A gente também vai, daqui a pouco, projetar um pouco mais o clássico. E tem notícias importantes sobre a Libra, hein? Sobre essa relação Palmeiras, Leila Pereira e Flamengo, e também sobre a relação entre a Crefisa e o Vasco. A gente vai explicar um pouco mais sobre essa história toda. Então fiquem aí com a gente. Fiquem aí não, fiquem aqui, meus amores. Deem likes, deixem likes e tô de olho em vocês aqui, hein? Tô de olho nas mensagens. Dá para dar mais likes, hein, gente? Vamos melhorar os likes? Bora nessa? E aí, compartilha o programa também, gente, com a galera que vocês conhecem, pra galera conhecer mais o programa, pra gente aumentar aqui nossa comunidade. Combinado? Aliás, a gente foi nessa palestra, não foi uma palestra, um painel. Falamos muito de vocês, hein? A gente não falou, PVC, do chat? Falamos do chat. Falamos muito de vocês, que a gente já conhece vocês, às vezes, pelo nome, que agora, como a comunicação mudou muito, a gente já é próximo. Marco Domingues, vou mandar sua pergunta aqui pro PVC, já. É uma boa pergunta, viu? Vou mandar. O Márcio falou, Luiz Gustavo e Neymar, quanta diferença no profissionalismo. O Ezequiel deixou o like, valeu, Ezequiel é flamenguista. E o Marco Domingues, faz anos que o São Paulo tem esse problema crônico de lesões. Faz. Não é possível, manda todo mundo embora. Será que a culpa é da latitude e longitude do CT? Não. Acho que ele está brincando aqui, né? Não, o São Paulo fez uma reforma... Manda todo mundo embora, não é possível. São Paulo fez uma reforma gigantesca no equipamento do CT, no parque tecnológico do CT. Isso foi muito importante, melhorou muito. Há um entendimento meio a boca pequena, que não é claro e eu não posso dizer que seja preciso, porque eu não sou fisiologista nem fisioterapeuta. Mas de que existe um déficit, digamos, humano na preparação física e fisiologia, não fisioterapia. O Marco Domingues fala da expulsão do Rigoni, vou perguntar já para o Musetti também. Essa expulsão, a gente falou ontem, né, da micro pênalti. Ele pergunta se é uma micro expulsão do VAR. Ô, Musetti, para você, foi para expulsão ou não foi o lance do Rigoni com o Daverson?
Eu não expulsaria, mas eu entendo. Acho que o Rigoni abriu precedente. Não precisava daquela altura, daquela intensidade ali no lance. Mas eu não expulsaria, sabe? Você condiciona muito o jogo. Tem que ser algo muito claro para você expulsar. É a mesma coisa para mim que a gente estava discutindo no programa ontem. Assim, precisa ter um toque no braço mais assintoso que mude a direção. Precisa ser um lance muito violento para que você expulse. Ainda mais no contexto cedo. Assim, eu fico muito incomodado com esse tipo de expulsão. O Livete tá discordando de vocês, hein? Ele, gente, como não era para expulsão? Bom que gera debate, né? E o Eduardo Alessandro, São Paulo tem sofrido com esses problemas de lesões há mais de 11 anos. DM ultrapassado, não recupera ninguém, política acabando com o clube. Voltamos, hein? A gente estava aqui batendo papo com a galera do chat. Aliás, quem está na TV, vai para o chat também, que aí a gente consegue bater papo por aqui. E a gente segue falando do São Paulo e vamos falar sobre o Luciano, hein? O Luciano vivia um jejum de gols, estava passando por um momento bem difícil, né? Ele ficou muito sentido com os gols que ele perdeu na Libertadores. A eliminação acabou ficando bastante na conta dele e ele estava sentindo todo esse momento. Ontem fez um gol ali já no finalzinho para dar uma aliviada, uma respirada. E o Crespo falou sobre o Luciano. Bora ouvir o treinador. Não, mas acho que é um momento de falar menos disso, Luciano. Porque se está falando muito. Quando a gente chegou, se falava muito e bem. No último período, não se está falando muito bem. Então, é um momento que ele tem que ficar tranquilo. Ele chegou, fez o seu trabalho, apoiou como todos. Porque falar também de Luciano é injusto com o Luiz Gustavo. No sé, no quiero ser injusto con Negrucci, que ele jogou zagueiro, ele é volante. Ele jogou, ele lutou. Então, muitas coisas positivas em momentos de dificuldade, muitas coisas. Então, acho que a reação de Luciano foi lógica. Tem qualidade, chegou, lutou e esta vez encontrou o gol com uma grande ação do Enzo. E elogiando os outros jogadores também, como o Luiz Gustavo, como o Negrucci. Valentim, chamou atenção até a reação do Luciano depois do gol, né? Mostra como aquilo estava pesado para ele, de fato. E talvez até colocá-lo na reserva não foi só uma questão física, né? Ele e o Ferreira vinham jogando todos esses últimos jogos importantes para o São Paulo, né? Jogaram as duas. O Ferreira até começou no banco de reservas no jogo de ida em Quito, mas o Luciano foi titular, o Ferreira foi titular no jogo de volta, foi titular contra o Ceará, jogou contra o Santos, enfim. Então, acho que o ato de bancá-los também num jogo que antecederem um clássico também passa pela questão mental, né? E o Luciano, não só a questão de perder os gols no jogo de Quito, né? Mas contra o Santos também perdeu chance. Contra o Ceará também, ele e o Dineno, formando dupla de ataque, não foram bem. Acho que passa também por isso, não só por uma questão física, porque, como a gente falou agora no intervalo, o São Paulo tem uma crise de lesões musculares, sobretudo, impactante. Mas acho que tem a questão mental também. E o Crespo, assim, pela entrevista coletiva do Crespo, até acho que ele ponderou bastante isso. O fato dele ter, isso foi na segunda pergunta, o fato dele ter defendido o Luciano de maneira tão, não vou nem dizer árdua, mas assim, ele saiu claramente em defesa do atacante. Acho que mostra um pouco também do cuidado que a comissão vem tendo com o Luciano, que é o camisa 10 do São Paulo, e vale lembrar, o São Paulo segue sem atacante. Então, ter o Luciano bem marcando gols vai ser importante para o São Paulo nessa toada rumo ao G6. Pois é, a torcida tem essa relação meio turbulenta ali com o Luciano. Mussete, como é que você vê? É justa toda a cobrança? É claro que o Luciano tem errado muito e na Libertadores ele errou demais. Ele mesmo sabe disso, ele mesmo falou isso abertamente, publicamente. Mas colocar tudo na conta dele, você vê de forma justa? Ele tem toda essa responsabilidade? Porque às vezes parece assim... Como o São Paulo não tem muitas opções mesmo, né? Até porque perdeu muitos seus jogadores ali de frente. Ou o Luciano resolve... Ou nada acontece, eu não tenho o que fazer. Então, talvez fique um pouco pesado. Não estou aqui nem defendendo o Luciano, não, porque a gente vê o quanto ele erra. Mas como é que você vê assim, esse equilíbrio aí da análise? Tá muito pesado para ele, porque sobrou, né? Então, mais atrás, Caleri, ou André Silva, ou Rian, Oscar, Lucas Moura. Então, a esperança da classificação era o Luciano. Então, ele vai de esperança de uma classificação que seria importantíssima para um vilão, porque ele perdeu as principais chances do São Paulo. E aí o Luciano é esse cara que precisa de confiança. Ele é um cara que não lida muito bem com as críticas, com as chances perdidas.
Acho que até por isso, como o Valentim falou, ele começa no banco e esse gol que é fácil, que é simples, de uma comemoração discreta, pode ter um impacto grande numa retomada de confiança. Eu acho que esse jogo para o Fortaleza serviu para isso, para acalmar um pouco os ânimos, para trazer essa confiança do Luciano, para mostrar que o Tapia pode ser útil. Um jogo melhor do Rigoni também antes da expulsão, né? Que isso acaba impactando uma sequência para ele. Mas o caso do Luciano em si, era para ele ser um cara importante, um dos caras importantes. Ele acabou sendo o único, uma esperança. E claro que fica pesado. Mas também não consigo discordar da torcida do São Paulo, que é ansiosa por uma classificação na Libertadores contra uma equipe pior, viu o Luciano perder chance. Acho que tem que cobrar. E o Luciano não lida bem. A partir desse jogo, desse gol, com a trave escancarada, pode ser que o Luciano retome a confiança. E ele, confiante, é um grande jogador. O problema é quando ele não está bem, porque ele oscila muito. Então, ele precisa desse gol, ele precisa de sequência. Eu acho que o Crespo foi bem nesse afago público, porque no caso do Luciano, acho que vai ter um efeito imediato. E aí, PVC? O Luciano não é centroavante. Ele foi centroavante do Corinthians no Aliás, primeiro ele turno. joga melhor como um segundo atacante e é como ele gosta de jogar mais, né? Ele estava ali já quebrando um galho. O Tapia também não é centroavante. Eu não resisto, né? Você viu que quando ele sai da área, ele tapeou a defesa do Fortaleza. Mas ele também não é centroavante. O Tapia é ponta de lança. O Thiago Nunes fala muito sobre isso. O Thiago Nunes foi técnico do Tapia na Universidade do Chile, na Universidade Católica, perdão. E entende que o Tapia é muito melhor quando ele vem de trás, mas ele está jogando mais como centroavante do que o Luciano, que tem uma dificuldade para se readaptar à posição de centroavante. Ele não é centroavante, ele é ponta de lança. Ele se esforça, mas está em 13 jogos sem marcar. Então, eu acho que o Crespo foi bem dizer... A gente está falando muito do Luciano. Deixa o Luciano recuperar e entender o que vai acontecer com ele. Para o clássico de domingo, eu iria com Tapia e Ferreirinha. Pois é, domingo, hein, gente? Tem esse clássico, então tem Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, jogo no Morumbi, às 16h. E para vocês já anotarem na agenda aí, transmissão Globo, Premier e GE TV. Valentim, muitos desfalques o São Paulo tem para esse jogo, né? O PVC já dando aí algumas das possibilidades, mas só lesionados aí, você tem Ferrarese, Tolói, Alan Franco, o Luan, Lucas, que eu quero saber até de você, né, se ele tem essa possibilidade de entrar nessa partida. Caleri, além dos que já estavam, né, os três de frente ali, Caleri, Rian Francisco, André Silva, ainda tem o Rigoni suspenso, que eu não sei nem se a torcida tá achando ruim, tá? Não sei se a torcida está achando ruim. Mas como é que o Crespo pode montar essa equipe aí para o jogo do fim de semana sem o Rigoni na frente? Então ele vai ter que pensar numa outra solução aí. Tem Luciano, tem Ferreirinha, tem Tapia. Tem o Marcos Antônio também, né, na lista de pessoas que estão baixas agora. Isso. Mas a tendência... Então, assim, até conversei com uma pessoa na terça-feira. A tendência e o plano do São Paulo em não levar o Lucas e não levar o Alan Franco para a viagem seria já pensando no Clássico. Então, já existia uma concepção de que os dois podem atuar no Clássico. Me dizem que é possível. O Lucas, lógico, tem mais chances, já jogou na última partida contra o Ceará, durante o segundo tempo. O Alan Franco tem a sobrecarga muscular, não tem lesão, diferente do Rafael Tolói, por exemplo, do Ferrarese. Os dois estão lesionados e dificilmente, assim, com 99% de chance não vão jogar o Choque Rei. O Ferrarese até um pouco mais à frente, porque está um pouco mais de tempo afastado. O Rafael Tolói tem uma lesão de grau 1, está fora. Mas o São Paulo vai ter, sim, alguns retornos. Espera-se que o São Paulo tenha alguns retornos, dentre eles o Lucas. O Oscar, que estava no banco ontem, mas em função do jogador a menos, difícil, né? Não sei se era no jogo pro Oscar, um meio-campista mais de ataque. Então, o São Paulo deve sim ter esses retornos para o jogo contra o Palmeiras. Fato é, a preparação para o jogo do Fortaleza já incluía a preparação para o jogo de domingo. E o São Paulo, como a gente falou, o São Paulo vê todos os pontos valendo a mesma coisa, mas pensando no momento, essas duas partidas agora são muito importantes. E, detalhe, né, são as duas equipes que eliminaram o Crespo nas Copas de 21. Né? O Fortaleza eliminou o São Paulo na Copa do Brasil e o Palmeiras eliminou o São Paulo na Libertadores. O Crespo agora ganha o primeiro teste contra o Fantasma, porque as eliminações na Copa pesaram bastante, né, para aquela sequência de 5 empates que acabou demitindo ele na primeira passagem. Boa, Valentim. Obrigada pelas informações, viu? Bom fim de semana para vocês. Segunda, contamos com você aqui para a gente falar muito dessa partida, desse clássico. Valeu, gente. Bom programa. Beijo, Valentim.